Efésios 2, de 1 ao 5. Ele diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos. Peraí, deixa eu repetir aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. E estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Até aí, irmãos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oh, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome. Nós Te exaltamos, ó Deus, pela vida que nós temos em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti, Senhor, pela vida, e queremos, ó Deus, rogar a Ti, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento para aprofundarmos-nos, ó Deus, nesta palavra, Pai, que é tão profunda, Senhor. Nos dá, Senhor, entendimento para bebermos, ó Deus, de águas profundas, ó Deus. Ó Pai querido, como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, ao Teu reino, Senhor, seja a glória, ao Teu trono, Senhor, seja a majestade. Oh, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós carecemos de direção Tua, nós carecemos de ouvir a Tua voz, a nossa alma, Pai, tem sede de Ti. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós Te rogamos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, porque a gente vai falar um pouquinho dele. Existe uma analogia, uma comparação entre a vida do povo de Israel no Egito, a pessoa do rei do Egito, Faraó, e a escravidão que o povo tinha, com a própria vida que eu e você tínhamos antes de Cristo Jesus. O Egito significava um local fora da presença de Deus que eu e você, antes de Cristo Jesus, estávamos. Faraó significa a pessoa do próprio inimigo das nossas almas, que nos trazia cativo em pecados. Assim como o povo de Israel estava cativo na terra do Egito, nós, antes de Cristo Jesus, estávamos distantes de Deus e estávamos ali cativos nos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, na realidade, nós estávamos mortos, como disse o texto, nos nossos delitos e pecados. Mas aprove a Deus, foi do agrado de Deus enviar tão grande salvação em Cristo Jesus. E o texto bíblico diz que aquele que está em Cristo Jesus passou da morte para a vida, porque Ele nos deu vida. Outro texto diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é uma verdade que deve confortar o coração de qualquer um que já levantou, acenou a sua mão um dia para Cristo Jesus. Então, Ele nos deu vida. E essa vida agora que nós temos em Cristo Jesus, ela é para ser vivida de um modo diferenciado, porque senão nós vamos estar ainda tal como na vida pregressa, porque o texto diz assim, entre os quais, versículo 3, todos nós andamos outrora, ou seja, no passado nós andamos tal qual as pessoas que ainda não conheceram Cristo Jesus, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Então o texto assevera isso.
Nós, antes de conhecermos a Cristo Jesus, éramos filhos da ira. O entendimento é que aquele que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, por essa condição de escravidão do pecado, a palavra de Deus diz assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Então, a condição de estar ainda no pecado, fora da vontade de Deus, traz ainda essa situação de o ser humano estar como filho da ira. Mas João, ele nos esclarece dizendo o seguinte: ele veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós, na condição de filhos, existe uma proposta de Deus para a sua vida e para a minha vida. O que o texto está dizendo? Ele nos deu vida, mas para quê? Para que Ele nos deu vida em Cristo Jesus? Observem lá, Paulo vai discorrer ainda no capítulo 2 sobre essa condição, da nova vida, mas quando ele chega lá no capítulo 3, no versículos 10 e 11, ele vai identificar o propósito pelo qual, ou para o qual, ele nos deu vida. Versículo 10 e 11, coloca para a gente, Fê, por gentileza. Versículo 10, ele diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora, versículo 10, pois somos feitura dele, criaturas criadas em Cristo Jesus. Não, esse é o 2:10, eu preciso do 3:10, 3:10 e 11. Esse texto de 2:10 vai falar das boas obras. É muito bom, muito interessante, porque nós não fomos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para praticar as boas obras. Versículo 10 do capítulo 3, para que pela igreja, olha o propósito que Deus tem para a vida que Ele deu a você e a mim, para que, ou seja, a finalidade, para que pela igreja, quem é a igreja? Nós somos a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, isso é muito profundo. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Então, a vida de Cristo Jesus, ela tinha um propósito. Jesus diversas vezes falou, às vezes os discípulos interpelavam: mestre, já está aí fazendo curas, sinais, o senhor não comeu nada e o senhor precisa se alimentar. Aí Jesus fala assim: um alimento eu tenho, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio no seu ministério terreno com um propósito, e Ele resgatou, Ele entregou a sua vida e resgatou a vida de muitos. Na oração sacerdotal, nós estávamos fazendo a introdução ao Evangelho de João, nessa manhã, na escola bíblica dominical. Na oração sacerdotal ele fala assim: Pai, eu não te peço apenas por esses discípulos que aqui estão, mas eu te peço por todos aqueles que hão de crer. Estava falando de você, estava falando de mim, estava falando da igreja que estava por nascer. Então, Deus tem um propósito para a vida nossa, a vida que Ele nos deu. Ele não nos deu para que nós usufruamos assim de uma forma qualquer. Ele tem um propósito para a igreja, e o propósito é que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida por principados e potestades nos lugares celestiais. E como é que isso acontece? Quando eu entendo o propósito e resolvo ser igreja de Cristo, entendendo que a minha vida, a vida que Ele me deu, a vida que Ele te deu, Ele não deu para que você faça a sua vontade. Mas pastor, como é que é isso? É isso, irmãos. A vontade de Deus
nós precisamos compreender, ela é o melhor para as nossas vidas. Nada que você queira, nada que eu queira, supera aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando você resolve, entende que o melhor é viver à vontade. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Amém? Então, o propósito que Deus tem para as nossas vidas é que nós sejamos igreja para manifestar a multiforme sabedoria da sua glória, da sua graça. Aonde? Diante de potestades, diante de autoridades, nos lugares celestiais. Mas como é que eu faço isso? A vida que Ele te deu, a vida que Ele conquistou para você e para mim. Nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos direcioná-la para Deus, e aí sim, nós vamos viver as promessas que Ele tem para cada um de nós, vivendo uma vida com qualidade, vivendo aquilo que Ele prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida com qualidade, vida de Deus em cada um de nós. Então ele estabelece o propósito. Paulo fala que ele nos deu vida. Ele coloca essa questão para os crentes de Éfeso, e aí ele vai dizer que essa vida tem um propósito, e o propósito é manifestar a sabedoria de Deus. Mas como é que a gente faz isso? No versículo 18 do capítulo 3, ele dá mais uma palhinha para a gente sobre como é que se desenvolve essa questão. Ele coloca assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Irmãos, a igreja, ela não é um projeto humano, porque se ela fosse um projeto humano, ela já teria sucumbido ao longo da história. São mais de 2000 anos de história da igreja, amém? Mais de 2000 anos que Cristo, pisou, empoeirou os seus pés nesta terra, nas ruas ali da Judéia, da Galileia. Então, a igreja não é um projeto humano, a igreja não é um projeto do homem, a igreja é um projeto de Deus. E Deus, Ele estabeleceu a igreja para cumprir os seus propósitos, assim como nós acabamos de ler nos versículos 10 e 11. Ele tem um propósito eterno em Cristo Jesus, propósito antes da fundação do mundo, e ele foi cumprido em Cristo Jesus. Agora esse propósito há de acontecer na vida da igreja, mas para que o propósito aconteça na vida da igreja, porque eu sou a igreja, você é a igreja, esse propósito primeiro precisa acontecer na sua vida, precisa acontecer na minha vida. Então, quando eu e você, nós resolvemos viver os sonhos de Deus, que são melhores que os nossos sonhos, quando nós resolvemos viver os projetos e propósitos que Deus tem para a nossa existência, nós vamos começar a exalar, como pregou nessa manhã o irmão Renan, o bom perfume de Cristo. O mundo vai conhecer que nós somos dele. Mas como é que isso desenvolve-se? Nesses 2000 anos da história de igreja, houve um movimento na igreja chamado o movimento monástico. O que foi o movimento monástico? Os monastérios eram lugares onde as pessoas procuravam se isolar da sociedade em si para viver uma vida mais santa, uma vida santificada. E isso fugia em muito o propósito de Deus para a vida da igreja, porque a igreja ela precisa ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então, eu e você, nós precisamos estar no mundo para que possamos iluminar o mundo, para que através das nossas vidas, do nosso proceder, a luz de Cristo brilhe, para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Nós precisamos, como igreja, ser sal desta terra. O sal ele tem duas propriedades assim marcantes nessa analogia da igreja como sal da terra, da sua vida, da minha vida como sal da terra. Sal é aquele que dá sabor a essa terra. Imaginem que quando Abraão ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra,
né, Deus havia avisado Abraão que ia destruir a cidade, e Abraão começa a interceder pela cidade, e ele fala assim: mas Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? E Deus fala assim para Abraão: Abraão, por amor dos 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Irmãos, Abraão começa ali a se colocar na posição de intercessor, e ele começa a barganhar com Deus: Senhor, mas se forem 45, e se forem 40, se forem 30, 20, 10, e Deus por fim fala assim: Abraão, se houver 10 justos ali, por amor dos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Você é sal desta terra, você conserva, dá sabor a esta terra, porque você foi lavado e remido, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo um ato de conservação, assim como o sal, antes da invenção da geladeira, e ainda hoje nas prateleiras dos nossos supermercados, naquela parte onde tem salgados, né? Irmãos, eu não posso nem falar nisso, que eu estou à vontade de comer uma feijoada. Mas tem aquela parte dos salgados, né? Aquele pezinho de porco, aquela orelha, aquelas partes do porco saborosa que compõem a feijoada, está ali, está fora da geladeira, está fora da parte fria. Por quê? Porque aquelas partes do porco estão mergulhadas em sal, e o sal preserva, o sal conserva. É nesse sentido que a igreja é sal desta terra. Por quê? Porque nós, como lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, nós preservamos esta terra. A ira de Deus só não veio ainda sobre esta terra. Por quê? Porque a igreja está presente neste lugar. Alguns entendem na interpretação escatológica que antes da tribulação a igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, aí sim o mundo vai estar debaixo da ira. Por quê? Porque o maligno vai fazer aquilo que bem entender nesta terra. Mas a igreja, enquanto estiver nesta terra, nós damos sabor, nós conservamos, nós temos a presença do bendito Espírito Santo de Deus, que nos faz filhos, que nos coloca na condição de filhos e filhos amados. Então, dentro desse propósito, ele coloca o seguinte, versículo 18, ele coloca: a fim de poderdes compreender. Irmãos, essa compreensão não vem uma compreensão isolada, não é só você compreender, não é apenas eu compreender. Ele fala assim: compreenderdes com todos os santos. Com todos os santos dá a ideia de que você e eu, nós precisamos estar na condição de igreja, e é aí que muitos têm naufragado na fé. Já ouvi diversas pessoas comentarem, ou mesmo, falarem para mim: eu não preciso de igreja para servir a Deus. Irmãos, não é um projeto do homem. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele começa a indagar, a questionar: olha, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí uns discípulos falaram assim: olha, alguns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus pergunta para eles: mas e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro, naquela impetuosidade, na sua intrepidez, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo, naquele momento, fala para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele complementa, fala assim: olha, e eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedrinha. Aí ele fala assim: tu és Pedro. Mas ele fala assim: sob esta rocha. Quem é esta rocha? A própria pessoa de Jesus Cristo. Esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja foi edificada, foi fundada pelo
próprio Senhor Jesus. Então não é um projeto humano para que eu tenha escolha de dizer assim: olha, hoje não quero mais participar da igreja. Se você não quer mais participar da igreja, você não quer mais fazer parte do projeto que Deus tem, do propósito eterno que Deus tem em Cristo Jesus, porque Ele virá buscar a sua noiva. E nós precisamos entender que fazer parte dessa noiva faz parte do nosso amadurecimento, do nosso aperfeiçoamento. Crisóstomo, um pensador da igreja do primeiro século, ele comparou a igreja com a arca de Noé. Ele falou assim: olha, a igreja, tal como a arca, muitas vezes, você imagina a arca fechada, irmãos. O texto bíblico diz que a arca foi lacrada por fora, porque Deus lacrou, foi Deus quem fechou quando entrou ali o último animal. Imagina o cheiro que estava aquilo ali, irmãos. Estava difícil de aturar. Passada ali aquela chuva, né, veio a bonança, passou. E então, mas para Noé e a sua família foi um instrumento de salvação. E aí Crisóstomo, esse pensador da igreja, fez a comparação. A igreja, por muitas vezes nós vimos escândalos, e Jesus Cristo disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por meio de quem chegarem os escândalos. E ele fala assim: a igreja muitas vezes fede por conta desses escândalos. A igreja muitas vezes fede porque eu e você, nós não sabemos nos comportar em conformidade com essa palavra. A igreja fede porque muitas vezes nós não estamos tendo maturidade o suficiente para lidar com situações que nós deveríamos lidar assim, com inteligência relacional, com sabedoria dos céus, buscando resoluções em Deus. Muitas vezes a igreja cheira mal, mas foi o instrumento pelo qual Deus preparou para aquele grande dia, o grande evento da humanidade. O grande evento é um casamento, aonde Cristo vem buscar a sua noiva, a igreja. Então, o propósito que Deus tem, a fim de, com a finalidade, propósito, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Eu não posso ter uma compreensão isolada. Você não pode ter uma compreensão isolada. Nós precisamos compreender juntos. O propósito desde a eternidade foi sempre esse em Cristo Jesus. O Salmo 133, no versículos 1, 2 e 3, ele fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Irmãos, essa unidade, essa união, nós vamos chegar lá no capítulo 4 de Efésios, nós estamos no capítulo 3, vamos chegar ainda no capítulo 4, é que Deus preparou para que o veículo chamado igreja tornasse conhecido o seu nome na terra. Na oração sacerdotal, ele falou assim: olha, o mundo vai conhecer que vocês são meus. O mundo vai conhecer que vocês são meus quando vocês amarem uns aos outros. Nesse texto de Efésios, ele fala assim: olha, vocês precisam tratar com verdade em amor uns aos outros. Então, a igreja é algo necessário para essa maturidade, para esse aperfeiçoamento, para essa vida com qualidade que Ele nos deu. Mas nós precisamos ter sabedoria de Deus para vivermos isso, porque eu não vivo isso isolado, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Olha o que dá o entendimento da igreja. Ele diz assim: a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você e eu, nós só vamos alcançar esta maturidade, esta plenitude, quando alcançarmos, quando entendermos a importância da igreja de Cristo nas nossas vidas. Ele diz que
com todos os santos, nós vamos chegar a esse entendimento, a vivermos a plenitude de Cristo, plenitude de Deus. Qual é a plenitude de Cristo? Qual é a plenitude de Deus? Ainda em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo que eu posso ter essa vida que ele me deu, essa vida que ele deu a você, essa vida que ele conquistou na cruz do Calvário. Eu posso passar toda essa existência. Se ele está dizendo que é para eu me encher do Espírito Santo, eu posso passar toda essa existência vazio? Posso, não posso? Não, olha só, eu posso, eu não devo, mas eu posso. Porque quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele está estimulando você, ele está exortando você a buscar as coisas que são do alto, a buscar as coisas que são de Deus, a buscar as coisas que alimentam de fato em Cristo Jesus a sua alma, a que você se torne um homem cheio do temor de Deus, uma mulher que vai fazer diferença nesta terra. Então o enchei-vos do Espírito, se ele está dizendo que eu posso me encher, também está dizendo que eu posso ficar vazio. Amém? Então eu e você somos estimulados dia a dia a buscarmos esta plenitude. Existe uma plenitude em Cristo Jesus que eu e você podemos viver. Você pode dar um glória a Deus? Existe uma plenitude que eu e você podemos viver em Cristo Jesus, buscando o Espírito Santo nas nossas vidas de uma forma tal que nós vamos frutificar. O apóstolo, o Senhor Jesus, quando ele fala da semente, da parábola das sementes, existem duas sementes que me chamam muito a minha atenção. Uma é a semente que viveu entre os espinhos, que cresceu entre os espinhos. E depois ele vai falar que essa semente, os espinhos são os cuidados da vida, né? Os cuidados ali as distrações, né, da vida, os entretenimentos, né, que não permitiu que aquela semente frutificasse. Mas no texto não diz que aquela semente morreu. E eu muitas vezes me vi dentro da igreja tal como aquela semente, sem produzir frutos, dentro da casa de Deus, com a vida de Cristo em mim, mas sem produzir frutos. Mas quando ele chega a falar da quarta semente, ele fala assim: e esta caiu em terra fértil. Irmãos, a terra fértil é o teu coração, é o meu coração. Esta caiu em terra fértil, porque a semente é a palavra de Deus, e produziu frutos, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100. Então é possível que você e eu, nós sejamos de uma forma tal, tão cheios, tão vidrados, tão assim ligados na plenitude do Espírito Santo, que nós vamos produzir até na nossa ditosa idade. Você crê nisso, irmãos? Até na nossa velhice nós vamos produzir. Que dirá na juventude? Que dirá na adolescência? Que dirá de uma vida todinha vivida aos pés da cruz do Senhor? Irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Existe uma plenitude de vida que nós podemos buscar, porque o conselho, né, o estímulo não está ali na palavra à toa. Enchei-vos do Espírito pode ser uma realidade na sua vida, pode ser uma realidade na minha vida. E tentando assim já caminhar para o final dessa reflexão, ele chega no capítulo 4 e ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Essa galera está a fim de acabar com o velhinho, já não estou enxergando nada aqui, o sujeito apaga as luzes, eu estou aqui catando, mas vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, o versículo 3, que é o destaque que eu quero fazer para a gente meditar, mergulhando, aprofundando um pouco mais nesta vida em Cristo Jesus. Ele fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, isso aqui é uma coisa linda e profunda na vida em Cristo. Cristo, ele conquistou para nós não só uma vida, mas ele conquistou uma vida com qualidade. Ele chegou para os discípulos, e isso respinga em mim, respinga em você, para a igreja. Ele falou assim: deixo-vos a minha paz. Irmãos, o mundo não tem paz, mas você tem paz em Cristo Jesus, amém? O mundo não tem paz. A paz para o mundo se trata de um intervalo entre duas desavenças, se trata num intervalo entre duas brigas, entre duas guerras. Essa é a paz do mundo. Mas nós, em Cristo Jesus, nosso coração está em paz, mesmo que haja algum conflito. Por quê? Porque nós temos a confiança da companhia constante dele. Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse é o grande diferencial da vida em Cristo Jesus. As adversidades, elas vêm e vão na vida de qualquer um. Todo ser humano tem os seus altos e baixos na existência, mas ele prometeu companhia constante. Ele fez promessas de uma vida que vai ultrapassar tudo aquilo que você sonhou. Você crê? Eu creio. Então, em Cristo Jesus, essa vida é para nós vivermos com um propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Essa vida é para nós vivermos na unidade do corpo de Cristo, e esta vida é para nós preservarmos esta unidade. Aonde? No vínculo da paz. Irmãos, tudo aquilo que tira a tua paz deve ser jogado de lado. Coloca para a gente, Fernanda, Colossenses 3,15. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Colosso, ele diz assim: olha, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que esse texto está dizendo para você? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você tem que tomar uma decisão na sua vida, eu vou para a esquerda, vou falar na direção de vocês, vou para a esquerda ou vou para a direita? E aí você estou tomando a direção da esquerda, mas o meu coração não está em paz. Então não vai por esse caminho, porque a paz de Cristo, a paz que Deus conquistou para a sua vida, Ele pagou um preço alto demais, irmãos. A salvação é de graça, a salvação é pela graça, mas teve um preço, e esse preço foi pago. Saiu de graça para você, mas alguém pagou o preço, nosso Senhor, Cristo Jesus. Então, Ele conquistou na cruz do Calvário essa paz. Deixo-vos a minha paz vou-la dou. Então, essa paz, quando você vai tomar uma direção que teu coração fica em conflito, não vai naquela direção. Pastor, mas eu não sei o que eu faço nessa situação. Tem uma placa de trânsito que deveria estar na Bíblia. Na verdade ela está nas entrelinhas da Bíblia, você consegue até ler. Diz uma placa de trânsito que diz assim: na dúvida não ultrapasse. Então, se você está com dúvida, não toma a decisão. Se o teu coração não está em paz, não vai por aquele caminho, porque a paz de Cristo, ela precisa ser o árbitro. O que é o árbitro? Aquele que vai dar direção, aquele que vai ditar a coisa, como ela vai acontecer. Irmão, se você tem alguma decisão para tomar,
e o teu coração não está em paz, desvia o teu pé desse caminho. Por quê? Porque Ele pagou um preço alto demais, foi preço de sangue, para conquistar a paz para a sua vida. E então, a paz deve ser preservada, é um vínculo que deve ser preservado. E ele fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Essa unidade a gente só preserva no corpo, porque eu não consigo ter uma unidade, eu e eu mesmo. Eu preciso ter, a irmã Silvana, a irmã Karina, a irmã Kátia, cada irmão Adalberto, Alex, Renan, eu preciso do corpo para ter essa unidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que existe uma direção que o corpo de Cristo, não só como indivíduo, mas o corpo de Cristo precisa tomar. E qual é a direção? A direção que permanece, que valoriza a paz. Eu gosto muito de um filme, eu sou assim apaixonado por filmes. Tenho visto cada vez menos porque falta tempo, mas gosto muito. E teve um filme que marcou muito a minha existência, que é um filme já desse de antigão, de catálogo, chamado Um Homem de Família. Esse filme tem uma cena que o casal está debatendo sobre se eles mudariam ou não mudariam de uma casa e de uma cidade. E aí aquilo causa assim uma discussão, uma celeuma entre o casal, mas depois daquela cena aparecem eles dois assim na sala, e ele não ela toma assim a palavra e fala para ele. O personagem é Jack, me parece que é Jack e o nome dela é Kate. E ela fala assim: Jack, se é importante para você viver naquele lugar para onde você quer mudar, olha, eu passei a minha vida toda sonhando que nós envelheceríamos nessa casa, que os nossos filhos viriam nos visitar, que nossos netos estariam transitando aqui nessa casa, e esse foi assim um projeto que eu fiz. Mas ela fala assim: se é importante para você mudar para essa outra cidade, vamos mudar para essa cidade, porque em qualquer questão eu escolho sempre nós. O nós é sempre mais importante. Agora, aplica essa verdade à realidade da igreja. Irmãos, como nós estamos mitigando a unidade da igreja por questões tão pequenas? Mas se nós não cuidarmos da unidade da igreja, o versículo 18 do capítulo 3 diz que esta plenitude, ela não será alcançada pela igreja, ela não será alcançada por mim. Se nós não estivermos cuidando desta unidade, a igreja não vai ser visitada pelo Espírito Santo. Lembra que Cristo disse na oração? Quando nós tivermos amor uns pelos outros, o mundo vai conhecer que nós somos de quem? Dele, que nós pertencemos a Ele. Então nós, como igreja, precisamos cuidar de uma forma tal desse nós chamado igreja, assim, com todo cuidado, com todo carinho. Por quê? Porque quando o amor de Cristo estiver sendo derramado aqui, quando nós estivermos vivendo, quando nós estivermos zelando, o Espírito Santo vai ser derramado nesse lugar. Quando eu falo nesse lugar, é na tua vida, na minha vida, de uma forma tal que, irmãos, nós vamos viver um avivamento, um diferencial, algo assim poderoso da parte de Deus nesse lugar, nas nossas vidas. Então, é muito importante essa orientação de Paulo. Ele nos deu vida, glórias a Deus, nós temos vida em Cristo Jesus, nós temos vida, e Ele nos deu vida com um propósito. Qual é o propósito? Para que nós manifestemos a multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer isso como? Isolados? Não, juntos. E nós precisamos buscar essa plenitude. E essa plenitude tem uma direção, a direção da paz, é o vínculo da paz. E nós precisamos preservar
essa unidade. E aí ele vai dizendo no texto: há um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só vocação para a qual todos nós fomos chamados, para sermos filhos e filhos amados. Quando Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, ele ouviu uma voz, e a voz dizia assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque Jesus fez a vontade de Deus, porque Jesus executou, levou a cabo até o fim o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus para a vida da igreja é que nós façamos a sua vontade, cumpramos aquilo que Ele chamou de propósito eterno, de manifestar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus nos lugares celestiais, a poderes e potestades. Quando nós entendermos e nos enquadrarmos, nós vamos estar ouvindo essa voz que Cristo ouviu. Você vai estar ouvindo da parte do Pai. Você já é filho, mas você vai se tornar filho amado e querido. Você vai ganhar um plus na sua condição de filho, porque o filho que faz a vontade do Pai, ele tem um lugar especial. O filho que faz a vontade do Pai, ele tem algo assim, ele conseguiu agradar o coração do Pai. Irmãos, agradar a Deus é algo muito especial. Por quê? Porque ele fala assim no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Satisfará o quê? As vontades? Satisfará o quê? As necessidades? Não, ele fala assim: satisfará os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque quando você e eu, nós buscamos agradar a Deus, os céus estão, melhor, a terra está alinhada com os céus. Sabe a oração do Pai Nosso, que ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe um alinhamento para ser feito da terra para com os céus, e esse alinhamento é feito quando você e eu, nós nos enquadramos naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós nos enquadramos naquilo que é a vontade de Deus para a igreja. Então, Ele nos deu vida, mas existe uma plenitude a ser alcançada. Ele nos deu vida, mas nós precisamos ser aperfeiçoados dia a dia nesta vida. Ele nos deu vida, mas existe uma maturidade para nós desenvolvermos nessa existência. Ele nos deu vida, mas existe uma plenitude, um comando da parte dos céus, dizendo para mim e para você: enchei-vos do Espírito, para que vocês vivam todos os sonhos de Deus, para que nós vivamos todos os propósitos que Ele tem para a vida individual de cada um de nós e para a sua coletividade, para a sua noiva, para a sua igreja. Você recebe essa palavra, irmãos? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos adorar a Deus.